Você que está aí nos assistindo, que tem o sonho, o desejo de trabalhar com internet, hoje, no Mente Aberta, Dr. Jader Ferraz, hoje nós vamos falar de quem trabalha na internet. Aliás, com quem trabalha com internet. O convidado de hoje tem uma enorme passagem em minha vida, porque além de tudo é um irmão que a vida me deu. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos extremamente importantes, sempre com viés de falarmos de saúde, porque no nosso momento, no nosso podcast, a gente está sempre linkado em falar de saúde humana. Então, hoje nós vamos receber um irmão que a medicina nos deu, que a vida nos deu. Ele se chama Aldo Vinícius, é publicitário, empresário, teve um processo de ganho de peso, teve um processo de perda de peso, nós conduzimos esse outro lado terapêutico. Vamos falar hoje da vida pessoal, da vida profissional. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado por ter aceitado, por ter rompido essa barreira de vir falar, da gente conversar acerca dos temas da vida em si. Só para quem está nos assistindo, Aldo tem 11 anos que a gente tem, né, de amizade, de irmandade. Já tivemos vários percursos, várias dificuldades de vida que vivenciamos juntos e que a vida exigiu que a gente se conectasse para a gente poder ultrapassar todas essas barreiras. Mas o desejo nosso hoje, a vontade da gente conversar junto hoje é a respeito da sua jornada de vida até a gente chegar nesse ponto de você se ver em um ganho de peso e decidir mudar. Porque você sempre teve uma estrutura magra. Você sempre foi um indivíduo de peso corporal menor. Só que você fez algumas escolhas de vida profissionais que te levaram a esse rumo de ganho de peso. Então, só para quem tá ouvindo a gente aí, ele decidiu fazer lá atrás odontologia na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Só que tinha esse outro lado vindo e pulsando dentro de você, que era a internet. Exatamente. Conta pra gente como é que foi esse desejo de você trabalhar com internet. Então, meu amigo Jader aqui, é um prazer. Aqui tá de frente às câmeras, que meu trabalho é por trás das câmeras. Aqui eu tô nos bastidores do computador. Sim. Talvez eu que estivesse fazendo essa produção aqui toda. Sim. Mas que bom que tá aqui. Sim. Trazendo um pouco aqui, né? Dessa outra abordagem, né? Dessa abordagem, sim. Sim. E como eu posso começar minha trajetória assim na minha vida, assim, foi ao acaso realmente que eu trabalho com a internet há mais de 20 anos, né? Sim. Constituí a empresa há 20 anos, mas na época do ensino médio, do segundo grau ali, eu comecei ali mexendo um pouquinho no computador, ali mexendo com site, tudo, não existia nem o Google, não existia Instagram, não existia Facebook, nada disso. Nem assim. Orkut, né, na época? Não. Existia o Mirk. Sim, olha, eu alcancei. O Mirk, ICQ, tudo isso assim. Então, eu tava aí quando a internet era aquela discada mesmo. Os primórdios. Assim, os primórdios, assim. Então... Mas a minha dúvida inicial é, por que decidi trabalhar com isso? Porque eu também fui usuário da internet nessa fase. Eu sou do interior e lá a gente só podia usar a partir de meia-noite e no final de semana. Sábado a partir das 2h da tarde. Isso, Como meia-noite era impossível, porque meus pais, eles literalmente impediam, porque tinha que acordar no outro dia. E naquela época existia o rigor familiar. Eu só podia usar final de semana. E eu era um mero usuário. Só que você, eu acredito que começou como eu e decidiu pular para o lado do trabalho em si. Como é que foi isso para você lá com 14, 15 anos? Essa mudança? Com 14, 15 anos, eu trabalhei para um grande amigo meu. Sim. Assim, ele já tinha, nessa idade ele tinha empresa, com 15 anos. Sim. E aí eu só queria mandei um trocado ali, sim, né? Sim. Tipo, eu preciso de um trocado, eu ficar todo dia pedindo ao meu pai um trocado. Só quero progredir aí pra ter um grana. Só que em paralelo era um mercado muito novo, assim, né? Sim. Hoje que a gente vê, assim, todo mundo tá na internet, tá... É muito comum hoje, sim, assim. Então, eu não acreditava naquilo, inicialmente. Então, tava no período para estudar, entre o vestibular e... faço aquilo ali para ganhar um trocado a mais mesmo. Sim. E aí, durante um certo tempo, até os 18, eu prestei como um estudante comum, né? Isso, vamos fazer aquela vida assim, ó, mas estuda para fazer um concurso. Então, minha vida foi pautada nisso. Meu pai é concursado e tal, então sempre teve aquela rigidez. Sim. E pronto, aí E aí você decidiu fazer o vestibular. E por que odontologia? Assim, eu fiz odontologia... no período eu estava
meio que perdido, assim, eu não sei o que fazer. Vou fazer medicina, vou fazer odontologia, vou fazer engenharia. Eu optei por odontologia mesmo, assim, sem uma grande paixão. Sim. E iniciei numa boa universidade, né? Aqui, a UFBA. E durante o início do curso mesmo, assim, era engraçado que meus colegas de faculdade, entre uma aula e outra, eu ia para a sala de informática. Sim. E lá eu ficava trabalhando. Nesse período que eu iniciei a faculdade de odonto foi em 2006, 2002, né, no segundo semestre. Em 2007 eu abri minha empresa. Que você tinha que idade? Na época eu tinha 20 anos ou 21 anos. Então, pessoal, para quem tá ouvindo a gente, para quem tá assistindo, nós estamos falando de alguém que aos 20 decidiu ser empresário e romper esse ciclo familiar, que era um ciclo ortodoxo. Sim. Vamos arrumar uma faculdade, depois arrumar um emprego, passar num concurso e dar sequência com salário estabilizado. E aí você abriu durante o início da faculdade. No início da faculdade. E aí você saía, não chegava a matar aula, ou matava umas? Algumas. Sim. E era engraçado que era, tipo assim, era visto que o cara não quer nada com a hora do Brasil. Sim. Eu parava, ia pra biblioteca, entre uma aula e outra, e ficava atualizando meus sites. Só lhe interrompendo, na faculdade a internet era limitada já? Limitada. Ah, ótimo. Já era limitada. Então foi um facilitador, né? Isso, então assim, eu iniciei fiz a criação de um site de jogos, Sim. Né, no período. Então, sempre eu vinha alimentar esses jogos no intervalo. E era bem nichado. Era um site de jogos para meninas. Sim. Então, esse site, assim, aí vinha meus amigos da faculdade, assim, rapaz, você vai ficar jogando, você vai ficar jogando, você vai ficar jogando. E eu ali, trabalhando mesmo, assim, né? Então, assim, era um mercado novo, o mercado de games. Não existia faculdade. Hoje em dia existe várias aqui no Brasil mesmo, voltada para a produção de games, e naquele período era inexistente. Tudo que eu fazia era literalmente do exterior. Tinha que comprar jogo, comprava com o indiano, através de plataforma Orkana, várias... Era um mundo, assim, que até hoje é fascinante para mim, assim. A comunicação é global. Sim. E aí, eu, em paralelo, né, eu fazia esse link entre a faculdade, entre o meu trabalho novo, assim mesmo. E isso fazia com que meus dias fossem trocados. Sim, mas antes da gente chegar nisso aí, em algum momento você começou financeiramente a ter alguma vantagem, a ganhar dinheiro. Sim, minimamente, óbvio. Eu acredito que tudo começa por um princípio, mas você começou a ganhar financeiramente. E você se lembra mais ou menos como é que foi isso? Porque você estava lá cursando odontologia, e você começou a alimentar os sites de jogos, os sites que você tinha, e isso trouxe alguma vantagem econômica. Começou a entrar alguma grana. Sim, e aí, como é que foi esse seu olhar? Ó, pô, me parece que seja isso. Eu tô diante de algo muito valioso, que só eu sei, basicamente, aqui no meu ciclo familiar. Me parece que seja isso. Sim, foi... Exato. Foi surpreendente mesmo, assim. Como eu iniciei em 2007, né, Sim. essa produção, meu site era voltado só para meninas mesmo, jogo de meninas, meus jogos de meninas. Sim. E engraçado que o boom e o ganho financeiro veio no ano seguinte. Sim. Que para qualquer pessoa que faça pesquisa, as palavras-chave mais buscadas no Google, ele lança ano a ano. Por minha surpresa, no ano de 2008 ou 2009, falando assim, a palavra mais buscada no Brasil foi jogos de meninas. Meu site era o primeiro colocado. Então, assim, numa época completamente longínqua, né, em relação a hoje. Isso, assim. E você ser o primeiro colocado, assim, no Google, assim, pesquisas demonstram que 90% das pessoas param na primeira página. Sim. No primeiro ou no segundo link. Então, aquilo, assim, foi um ganho astronômico ali, assim, para um jovem, né? Para um jovem e para um adulto. Sim. E isso fez a minha vida mesmo, assim. Certo. E aí você se viu diante desse dilema, continua odontologia. Continua Essa parte eu já sei, que você já me contou algumas vezes, mas quem tá assistindo a gente provavelmente esteja curioso para entender. Continua odontologia, eu vou para essa área da publicidade dos sites. E aí, como é que foi você dividir isso com a família? Existiu uma transição aí para mim, porque, como a gente conhece, né, o odonto é um tradicionalíssimo. Sim. O menino mexe com a internet, o menino é blogueiro, meu pai, rapaz, esse menino é blogueiro. Aí tinha um certo ponto de... Estigma mesmo, assim, né? E
como eu dependia de meus pais, né? Financeiramente, eu fazia isso pela madrugada. Sim. Então, 2, 3 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, meu pai, rapaz, vá dormir que amanhã você tem a faculdade. E aí, na transição, assim, entre continuar odonto ou não, eu não consegui me desprender de vez de algo convencional. Sim. Então, eu tranquei a odontologia e, em paralelo, eu fui para engenharia. Iniciei o curso de engenharia química, né, e fiz por mais 7 semestres. Mas a engenharia química veio por desejo próprio ou por pressão ainda de continuar na vida convencional de trabalho? De continuar na vida convencional. Sim. Do tipo, isso aqui é incerto. Isso aqui é incerto. Então... Mas era uma coisa sua de avaliação ou uma questão mais familiar também, de peso? Ou a duplo? Duplo. Entendo. Duplo mesmo. Sim. Assim. Então, assim, quando eu fui para engenharia química, eu sempre gostei até, na verdade, por uma parte de cálculo. Uhum. E isso eu trago no meu trabalho, né? Tem uma parte grande de raciocínio lógico. Eu fiz aquele início da faculdade e falei, pô, eu vou ter que concluir aqui. Se arrastando. Vou me arrastando, assim. E aí mais uma vez, eu falei, olha, não é isso que eu quero. Sim. E como é que foi esse baque, esse segundo? Porque o primeiro deve ter sido muito difícil. E esse segundo de chegar para as pessoas que te amam e dizer assim, ó, não dá mais. Eu vou seguir a minha cabeça, eu vou seguir meu propósito, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Como é que foi? Foi bem... Inicialmente, o baque entre a primeira e a segunda jornada, entre odonto e engenharia química, foi mais forte. Sim. Eu era mais novo, dependente, assim, dos outros. Então, dos outros, digo, meu pai mesmo, né? Sim. Que me sustentava. E já em engenharia, eu já estava independente financeiramente mesmo. Sim. Assim, eu tinha saí de casa cedo, com 23 anos. Então, assim, foi bem difícil, assim, na verdade, pela minha trajetória de vida mesmo. Na entrada de odontologia, minha mãe tinha adoecido, teve um processo de um aneurisma, ela ficou acamada durante muitos anos. E sempre fiquei atrelado ali, né? Entre tá perto dela, tá longe. Sim. E engenharia... Já foi outro momento. Já foi outro momento de minha vida. Então, assim, eu falo, olha, eu quero... Talvez fosse assim, eu vou entregar esse diploma ao meu pai. Entendi. Aqui eu tô realizado com o que eu tô. E eu rompi engenharia e saí do Brasil para dar uma continuidade no meu estudo da minha área mesmo, assim. Sim. E fiz um curso fora. E falei, voltei, é isso que eu quero. É isso aí, acabou. É isso que eu quero. Em 2015 mesmo eu fechei. E há 10 anos a gente tá aqui, assim, feliz. Sim, maravilhado. Maravilhado e se adequando, assim, com a rotina, assim. Sim. Porque exige muita rotina. Eu queria que a gente pontuasse mais ou menos um pouquinho, só para quem tá nos assistindo. Primeiro, viu, pessoal? Vamos continuar seguindo a gente, então... Dr. Jader Ferraz no Instagram, Mente Aberta Dr. Jader Ferraz. Siga, compartilha, comenta, encaminha para quem você ama. Conta para o pessoal que está nos assistindo como é que é a sua rotina de quem trabalha na internet. Porque quem tá de fora e consome, imagina que o indivíduo aperte 2 teclas lá e finaliza o computador e tudo vai ficar sendo automatizado, feito pelo robô. Isso. Como é que funciona? Acorda de manhã, tem uma série de determinações, você tem que mexer em parte de site. Como é que funciona isso? Isso é a parte mais engraçada do trabalho. Assim, ao longo tempo, minhas tias, Sim. meus avós, amigos, a primeira coisa quando vê assim, a gente tá aqui, né? Sim. YouTube antes não existia anúncios. Sim. As pessoas se acostumaram com isso. Aí toda vez que inicia uma questão de anúncio ali, pra que tem anúncio? Pô, existe alguém, uma produção grande ali, Sim. uma equipe ali fazendo a produção daquele conteúdo, assim. Então tá sempre alguém gerando. E é infinito, né? Não para, assim. São as notícias, é o dia a dia ali, assim. Então, hoje, minha rotina é muito mais organizada. Mas antes da gente chegar na rotina de hoje, como é que era essa rotina desorganizada? Porque quem trabalha com internet já sabe, mas quem tá assistindo, imagina que a pessoa trabalha meia hora, 1 hora e acabou. Vou esperar só você paga em dólar, em euro, em libra. E não é assim que funciona para grande parte. E aí, a rotina desorganizada, como era? Como era a rotina desorganizada? A gente não segue um padrão em horários. Sim. Então, eu trocava literalmente o dia pela noite. Ainda a questão, na época que eu estava na faculdade, foi que eu estava mais empenhado lá
na abertura da empresa. Então, o que é que acontecia? Eu fazia a faculdade pela manhã, estudava pela tarde e já começava a trabalhar ali no computador. E, assim, sempre foi minha paixão. Então, é como no início da sua carreira, você deve ter aqueles plantões noturnos. Sim, sem dúvida. Então, assim, eu dava muito plantão noturno. Eu via muito sol nascer na frente do computador. Então, assim, é uma produção infinita mesmo, assim, de conteúdo. Quando a gente fala do mercado de games, assim, é um mercado bilionário. Sim. Assim, é algo que... Se não me engano, já ultrapassou até o cinema. Já... Se não me engano, já ultrapassou o cinema. Cada lançamento desses jogos mais tradicionais, falando aí de GTA, de Rockstar, são coisas que movimentam realmente bilhões de dólares. Muito mais do que blockbusters de cinema, de filmes. Sim. Mas sim, vá. Eu vivi uma transição, assim, nessa questão do mercado tecnológico. Lá nos primórdios, né, quando eu iniciei, o pessoal ligava o computador. Hoje em dia, assim, basicamente as pessoas não usam computador, notebook. Tá tudo aqui atrelado ao smartphone. Sim. Então eu tive que fazer uma transição dos jogos que eram voltados para o computador. Aí você adequa ele para trazer para o celular. Então, assim, teve essas mudanças, assim, drásticas, assim, e a concorrência foi avassaladora mesmo, assim, né? Como o meu site, assim, lá atrás a gente pôde contactar, fui parceiro do UOL durante 10 anos, né? Que é o maior site da América Latina. Então, assim, a gente teve grande visibilidade. Sim. Isso aí foi um empurrão mesmo. E foi uma mola propulsora, assim, para que falou, olha, esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar mesmo, assim, né? Quando você traz, assim, uma informação como essa, quem assiste a gente conhece o UOL. E o UOL.com é enorme. Como é que funciona a tratativa para você poder se vincular a uma empresa tão monumental como a UOL? Agora é uma dúvida minha também. Sim. O que ocorreu, no site existe o formulário de contato, né, para que se tivesse qualquer dúvida, o envio de jogos, que era feito assim, no início aqui da nossa conversa, eu falei que eu comprava jogo no exterior. Sim. Então, assim, quem produzia era o pessoal dos Estados Unidos também, que era mais barato do que a produção aqui. Então, o UOL entrou em contato comigo. Ah, sim, então foi diferente. O UOL entrou em contato comigo. Sim. E aí a gente iniciou a tratativa por e-mail mesmo, assim, né? Todo o contrato. Tudo formalizado. Tudo formalizado, até ter recebido o convite para ir na sede lá do UOL, realmente, até conhecer e debater onde a gente ia ter o nosso espaço de publicidade, né? No período tinha um espaço crianças.uol.com.br. E lá a gente tinha um destaque grande, assim, a gente dividia o espaço com Cartoon Network. Sim. Então, assim, era internacional. Era bem legal, assim, a nossa visibilidade. Sim. Nesse espaço do UOL. Então, a gente teve essa grande parceria. Sim. Assim. E aí, você trouxe uma outra fala muito boa. Em algum momento, você percebeu que sua rotina estava desregulada. Sim. Você trocava dia pela noite, você decidiu realmente romper com esse ciclo convencional de vida, de faculdade e trabalho. Quando foi que você se deparou com essa percepção? Pô, não tá legal, eu tô indo por um caminho do ponto de vista de saúde física, emocional, enfim, do ponto de vista de saúde. Eu preciso mudar e eu preciso estruturar. O dia tem 24 horas, eu tenho que dormir à noite. Já que eu tenho 24 horas disponíveis para mim, porque eu decidi isso, entendeu? Como foi? De que momento? O que acontece é que, como eu estava explicando assim, em alguns momentos, os jogos eu precisava comprar de fora. Então, essa questão do fuso horário. Sim. Era quando eu conseguia falar com o criador do jogo. Estava ali online, ali, ó. Sim. Ficava ali esperando para a gente poder dimensionar o que seria. Quando eu iniciei com isso, hoje em dia mais não, mas anteriormente, Barbie era um grande... era uma das grandes, né? Buscas. Sim, um desejo de consumo. Das crianças. E existia aquela coisa que a menina pegava a boneca e ficava trocando a roupa da boneca. E isso trouxe para a tela do computador. Sim. Os jogos de arrastar,
mesmo assim, de você pegava, maquiava. Sim. Então, eu tinha que estar no mesmo horário para eu direcionar o que eu queria ali para aquela pessoa. Então, e dessas pessoas eu nunca sentei assim presencialmente. Sim. Então, assim, Isso há 20 anos, 15 anos, né? Porque hoje em dia é algo simples, é algo comum. Isso, você falando dessa coisa de sentar. Eu adquiri o imóvel que eu moro hoje sem conhecer o indivíduo que fez toda a tratativa. E no Brasil existe esse ser humano, que é o ser humano que acelera o processo. Você contrata, eu esqueci o nome agora. Você contrata, é um despachante. Sim. O despachante ele vai basicamente acelerar o processo de documentação, de entrar em contato com advogado, com imobiliária. Esse ser humano eu nunca encontrei. Mas eu adquiri em 2022. Estamos falando de 2005, 2007. Então era ainda muito mais difícil, né? Você acreditar que aquela informação é coerente. Mas vou voltar de novo na pergunta. Pelo fuso horário eu compreendi. Mas você chegou na constatação de que, eu preciso mudar meu horário enquanto tempo, porque hoje, né, a gente convive e eu percebo, você tem seu horário muito bem organizado. Inclusive, algumas pessoas criticam. Mas você, se não tiver o horário organizado, vara à noite. Só que você já teve esse seu processo de varar à noite, de perder noite durante alguns anos. Quando foi essa virada de chave para dizer, eu vou cuidar da minha saúde, eu preciso estar bem fisicamente, emocionalmente, para dar sequência ao meu trabalho. Porque assim como o médico, se a gente não estiver bem, a gente não atende bem quem procura a gente. Porque para eu entregar saúde para alguém, eu tenho que estar bem. Sim. Então, eu vou entrar em falência física e emocional se eu continuar ininterruptamente em plantão noturno. Eu vou ter que, em algum momento, se for possível, fazer uma escolha de carreira. Alguns colegas não podem, a vida, própria não permite, despesa de casa, dificuldade de manutenção de padrão de vida, mas quando há opção, todo mundo quer trabalhar menos horário possível, ter seu final de semana livre, sua noite livre para dormir. Você teve essa decisão de virar essa chave, quando foi? Eu precisei mesmo, assim, porque aquilo me cansava fisicamente. Aquela coisa de dormir 3, 4 horas da manhã e meu dia começar meio-dia, realmente... Eu me lembro que eu te conhecia assim. Então, assim, não dá, né? Eu já acordo almoçando, não tomo café e ficava um pouco sem uma linha, assim, sem rotina. Sem uma rotina. Me atrapalhava grandemente até na produção do trabalho mesmo, assim. E tava me sentindo meio extasiado mesmo, assim, sabe? Estafado. Estafado, Sim. Estafado mesmo. Então, eu tinha que mudar, eu tinha que adquirir uma rotina. E um dos meus grandes amigos que eu fiz na internet era impressionante. Dava 7h59, ele não respondia a ninguém. 8 horas, eu poderia falar com ele que ele estava ali presente. Ele é o responsável pelo servidor, né? Então, assim, não existe um site sem um servidor. Isso aqui não existe se o Instagram cair, se o YouTube cair, a gente não vai conseguir ver isso. Então, ele era super responsável. Então, eu me espelhei um pouco nele em relação a isso. E olha só que importante do que você está me falando. Nós estamos falando de um ser humano que faz o trabalho principal para o trabalho de todo mundo acontecer. Então, para quem está aí assistindo a gente, o que é servidor? Servidor, basicamente, eu acredito que seja os pilares da casa para a casa existir. Se não tiver pilar na casa, não existe a casa. Se não tiver gás de cozinha, não tem alimento cozido. Porque você vai tentar ligar o fogo e não tem fogo. Sem fogo não faz a comida. Então, esse indivíduo demonstra pra gente que dá pra gente ter uma rotina. E isso que Aldo tá trazendo, gente, é importante por quê? Porque o médico vive isso. Eu tenho colegas que até hoje, eu tenho 11 anos de carreira, ainda não se deram conta que dá pra estruturar a vida profissional e achar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. De novo, medicina é muito positiva, a gente tem uma qualidade de vida quando a gente se encaixa num bom nicho de trabalho. Eu não conheço nenhum colega que não tenha uma condição econômica legal em medicina. Nem todas as classes profissionais permitem isso, a gente sabe bem. Mas, para grande parte das pessoas, dá para se organizar e ter rotina, sim, é uma decisão própria. Então, você se espelhou em alguém que fazia todo o seu trabalho, todo o seu movimento de vida acontecer. Isso. É o grande responsável pela hospedagem do site. Sim, sim. Então, ele sempre, desde quando eu conheço, ele é o cérebro mesmo, assim, da operação.
Então não existe. Ele teria que estar disponível 24 horas, mas conseguia se estruturar tão bem que ele se disponibilizava naquele horário. E eu comecei, então, falei, olha, eu consigo aqui, se precisar de algo, tá aqui, o responsável legal vai estar aqui. Sim. Então, eu vi que com aquilo também melhorou minha saúde. Sim. Porque eu tinha possibilidades de fazer tudo, tudo mesmo, assim, até minha vida social. Como é que eu ia trocar minha vida à noite? Eu queria ir pra balada lá atrás com meus amigos, mas eu estava trabalhando. Então, de manhã estava todo mundo estudando. Então, eu estava atrapalhando na produção profissional, na minha vida social. E fazer com que tenha uma rotina, hoje eu me sinto feliz, me sinto mais disposto mesmo, assim, de simplesmente... Posso trazer aqui. Eu acho que seja essencial uma rotina Sim, sem dúvidas. Para que você consiga dar sequência à vida de uma forma plena. Isso. O que eu percebo grande parte das vezes é o seguinte: a gente procrastina, deixa para depois. E no meu caminhar médico, eu vivi de plantão durante 6 anos. E aí, para quem tá ouvindo a gente, eu fiz durante 3 anos ininterruptos, segunda 24 horas, quarta-feira 12 horas, sexta-feira 12 horas, sábado 12 horas e domingo de 15 em 15, 12 horas. Sempre, sem folga. Terça de manhã eu fazia ambulatório, quinta de manhã eu fazia ambulatório. Então eu trabalhava praticamente todo dia, dos primeiros 3 anos. Me mudei para Vitória da Conquista. Lá eu fazia trabalho terça, quarta e quinta apenas. Sentia um vazio profissional, sabe? Meu pai me questionava, rapaz, você é jovem. Tem um mundo inteiro precisando de você e você trabalhando terça, quarta e quinta. Porque eu já estava nesse processo de estafa mental, que eu não sabia. E aí eu decidi voltar para Salvador de novo. O mercado de conquista não me absorveu bem, o que foi muito bom. Eu recebi essa informação de um amigo, de um colega, de um mentor. Existem 2 tipos de médico, o médico do interior e da capital, e você é um médico da capital. Você precisa estar antenado, você precisa estar preso a uma estrutura que atualize você o tempo todo. Você é muito jovem, você tem uma estrutura de vida dinâmica. O interior não vai funcionar tão bem quanto você imagina para você. E aí voltei. E aí voltei de novo. Quarta, 12, quinta, 12, sexta, 12, segunda, 24. Aí depois de mais 2 anos, assim, aí eu saí dos plantões quando assumi a diretoria médica. Aí a vida mudou, virei 24/7. Porque você fica à disposição. Você fica à disposição mesmo em casa, você está trabalhando. E ter passado o bastão dessa diretoria médica foi algo, como foi para você, de mudança de chave. Eu preciso cuidar de mim. Eu tenho que ter minha rotina. Eu tenho que estar todo dia me exercitando, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que estar bem fisicamente, pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. E aí hoje, graças a Deus e aos nossos esforços, eu consigo dormir à noite, toda noite em casa eu não faço mais plantão, o final de semana eu consigo estar também com minha família, com os amigos. E é algo que preenche a gente do ponto de vista físico e emocional também. Você teve um período de engorda, de ganho de peso, porque você era um cara magro. Isso. Foi por conta dessa desregulação aí. Com certeza. E aí, geralmente a alimentação como é que era? O que acontece? É bem típico de quem trabalha com a internet. É bem típico mesmo. Muito diferente do que é hoje. Uhum. Tá ali, eu sempre trabalhei home office. Sim. Então, assim, eu tô aqui no meu computador, olhava, a geladeira tá do lado. O que é mais prático? Ali, aquelas comidas congeladas mesmo. Sim. Uma lasanha congelada. A gente, é isso aqui, já come na frente do computador, não para. E vai atrapalhando mesmo. Então, eu cheguei a um período mesmo de engordar. Um processo assim, ao longo do tempo. E não me via ganhando esse peso. Então, a gente não se enxerga, né? Não se enxerga mesmo. Eu fui... passando o tempo, não fazia atividade, tinha parado o futebol, eu gostava, a academia não tinha um ritmo, assim. Então, assim, no meu auge, né?
de peso mesmo, eu cheguei a pesar 78 para 79 quilos. Para quem tá nos assistindo, parece pouca coisa, mas não. Você pesava sempre bem menos, né? Sempre você pesava o quê? menos. 55, 50, 60? 60. Então você ganhou aí praticamente 20 quilos de gordura. Você ganhou, na verdade, quase 30% de peso. Então, para quem tá assistindo a gente, pô, mas você tá dizendo que você é gordo, cara, acima do peso, 78 quilos, eu tô aqui com meus 85. Pessoal, ele ganhou 30% de peso. Não é o quantitativo da balança. É essa porcentagem que se soma ao indivíduo. Então, o coração dele tinha que funcionar 30% a mais, o fígado 30% a mais, os rins 30% a mais, os pulmões tinham que fazer trocas gasosas para 30% a mais de peso. Você falou algo assim que recentemente eu refiz um exame, aí já está na sua área, uma ultrassonografia. Sim, essa é boa. E eu tinha ultrassonografia do abdômen, né, total. E no ano passado eu tinha indicado uma esteatose hepática. Comentei com você, tô esteatose hepática grau 1, meu Deus, eu vou morrer, tenho que fazer alguma coisa. Aí você me direcionou. Pai, você vai fazer atividade física de maneira regular, que isso vai te ajudar a fugir dessa... A retroceder. A retroceder o que foi... Sim. Qual é o termo utilizado? O que foi diagnosticado. Sim, o que ali. veio, é claro. E é isso, eu refiz. E hoje, assim, a médica, a ultrassonografista falou, não, só esteatose... Não existe. Sumiu, não existe mais. Assim, você tem certeza que você tinha esteatose e foi a fala que você me trouxe? Continue fazendo o que você está fazendo. Então, assim, né? Foi um ganho assim, de saúde. De assim, qualidade de vida. De qualidade de vida, assim. E eu que sou hipocondríaco, então... Não ter nada é melhor, sempre melhor. Bem, o que Aldo está dizendo, gente? Esteatose hepática, para quem não entende bem o termo técnico, de forma leiga, é a gordura no fígado. A gente começa a se alimentar muito, e geralmente com carboidrato, pão, batata, macarrão, farinha, açúcar. Essa alimentação em grande quantidade gera no organismo a necessidade de estocar. E aí a gente estoca em gordura e ganha peso. Um pedaço desse estoque vira glicogênio, que é uma estrutura bioquímica que fica lá no fígado. Um pedaço do estoque vai gerar sofrimento para o fígado, e esse sofrimento vai gerar morte de célula do fígado e gera o processo de acúmulo de gordura dentro do fígado. O álcool também causa isso. Então, a esteatose ela pode ser causada por álcool, por medicação e por alimentação. E a alimentação em demasia pode causar isso aí. O grau que ele estava era um grau que não necessitava fazer uso de medicação. Ele precisava mudar os hábitos. E o que são a mudança de hábitos para quem está nos assistindo? Atividade física diária. E uma atividade física que seja prazerosa. Graças a Deus, no caso de Aldo, ele tem condição de custear uma boa atividade física numa academia, ter à disposição um personal trainer. Mas isso não é necessário para as pessoas. A gente pode, depois de uma avaliação médica, fazer uma atividade leve, uma caminhada simples, com um calçado confortável. Custa quanto isso, doutor? Nada. Só custa vontade, desejo potencial. Fez uma avaliação médica, passou por uma avaliação médica, pode começar uma caminhada leve, 10 minutos, 15, 20 minutos, após a avaliação médica. Por que você está batendo na tecla, doutor? Porque a gente precisa de uma avaliação do profissional. Quero iniciar exercício físico, aí precisa de uma avaliação do educador físico. E depois da avaliação do educador físico, constrói-se um plano de atividade, aliás, de exercício físico. Quem me consertou isso foi Vini Lago. A gente entrevistou ele, que a atividade física é diferente de exercício físico. E o exercício físico, junto com uma dieta ajustada, equilibrada, eles são capazes de remodelar o fígado, que ele consegue se cicatrizar. Ele consegue se curar neste grau que ele tinha. Então, por que ele, graças a Deus e ao esforço dele, não tem mais nenhuma alteração hepática? Porque ele decidiu se cuidar. E nós não falamos de remédio. Não. Exatamente. Assim como eu estava falando que eu tive uma grande inspiração na minha rotina. Sim. Lá atrás de trabalho, né? Sim. O grande Ariel. Sim. É bom referenciá-lo, sem dúvidas. Tive uma inspiração aqui grande nisso. Sim. Você. Obrigado, muito obrigado. Você, a sua rotina, assim, de constância, assim, realmente me trouxe uma inspiração grande, assim. De, obrigado. Tipo, como a gente dizem, né? Que você é o meio das 5 pessoas que você convive. Sim. Então, via você na ideia de atividade física ali, vamos, é domingo, é cansado. Falei, pô, não acredito que você vai agora. Falei, então, assim, eu vi o seu processo, assim,
de bem-estar também. Sim. E trouxe isso para mim. Assim, eu tenho grandes amigos e Sim. grandes inspirações. Sim. E aí eu consegui fazer essa junção, né, de modalidade de trabalho e de hábitos de vida, assim. Então, assim, hoje em dia eu tenho a minha rotina estruturada me permite iniciar meu trabalho agora ali, ó. Não tem ninguém ali, não tem um relógio ali para bater o ponto. Mas assim, ó, não sei também se isso já é algo fisiológico. Sim. Das 6:30 da manhã eu acordo e começo ali a produção. Assim, vou tomar o café, eu consigo tomar um pouco com calma. 8 horas eu inicio minha produção, interrompo e dou isso para mim, o tempo da atividade física. Tipo assim, olha, isso aqui não é uma atividade física qualquer. Isso aqui é a minha saúde, assim. Então, eu cheguei a ter, né, um colapso mesmo mental, assim, em relação a mente mesmo, um problema depressivo, na ideia de que talvez a própria esteatose hepática ali meu Deus do céu, eu vou morrer, assim. E a gente assustou, né? Claro. Então traz aquele susto, assim, de que como isso, acho que você pode explicar melhor do que a vida é finita, a vida é finita. Eu tô aqui, eu tô adoecendo. Eu tô adoecendo, Exato. eu preciso, o que é que eu preciso? Eu preciso sair disso. Isso, então assim, preciso de motivação, preciso fazer atividade, eu preciso mudar, sociabilizar. Voltar a ser quem eu era. Exatamente. E isso que você está trazendo é importante demais para quem está nos assistindo. Isso, gente, é uma decisão. Chega um momento em que o indivíduo ele precisa decidir. Para algumas pessoas, né? No contexto, claro, de atribulação emocional. Para algumas pessoas, é um caráter decisório. Ó, eu decidi escutar você aí como médico, eu vou seguir o que você está falando. Então, o que que ela está trazendo? Tem 6 anos que eu me exercito de forma obrigatória todos os dias. 100% das vezes eu me exercito sem parar. Não tem folga, não tem feriado, não tem domingo, não tem eu não vou, mas eu tô gripado, mas é uma dor de cabeça, mas hoje não deu. Eu tive em São Paulo fazendo um treinamento. Graças ao bom Deus, o hotel tinha academia e tinha também piscina. É o que eu digo sempre, medicina sempre me abençoou de uma maneira muito positiva. Então vamos fazer atividade física na academia e vamos dar uma nadada para dar uma soltada na musculatura para enfrentar o treinamento do dia. Se o hotel não tivesse, como já fiquei, atividade física na rua. Se não tivesse atividade física na rua, por algum motivo, faz dentro do quarto. E aí vamos fazer a flexão, vamos fazer o abdominal, fazer o agachamento, fazer o polichinelo, mas não pode parar de movimentar a máquina. Saiu um estudo na Nature, que é um paper muito, muito fenomenal de saúde humana. 1,5 vezes mais potente que o antidepressivo oral, que a medicação é a atividade física. É remédio. Atividade física é remédio. Então, quando a gente orienta no consultório, faça atividade física, não é da boca para fora. No Canadá, é a primeira escolha para transtorno ansioso exclusivo. Sai do consultório médico, Barão, com um relato, uma orientação aqui, ó. Você vai fazer atividade física 7:30 da manhã e a atividade que você vai fazer vai ser conectada com o solo, chama grounding. Na terça-feira você vai fazer uma atividade física sociável dentro de um espaço fechado, ou spin, ou enfim. Então, o Canadá, que está um pouco mais à frente da gente nessa questão preditiva, eu não quero adoecer, eu não quero piorar, já olha para o contexto da atividade física como um remédio. Então a gente consegue melhorar e acelerar o processo de saúde que a pessoa tem através da atividade física. Por que que poucas pessoas hoje procuram um profissional médico quando elas estão num nível bom de atividade física? Porque a medicina ainda não alcançou todos os benefícios que a atividade física traz. Então, o que que você conseguiu através da sua decisão? Eu não quero continuar desse jeito, eu quero melhorar. O que que eu preciso fazer? Eu preciso me exercitar, então eu vou me exercitar. E esse tempo é meu, de qualidade. No seu caso, através de sua rotina, você vai meio-dia. Isso é muito bom. E você já misturou várias modalidades. Eu não posso meio-dia, eu vou 5:30. Meio-dia eu tô... Tem uma turma grande ali de natação no meio-dia. É bem legal. Assim. Na verdade, você tem tentado costurar para que eu fosse meio-dia também, para que eu vá meio-dia também. Mas é um processo de coorte. De repente a gente muda. Mas eu vou, pessoal, sempre às 5:30, futevôlei, terças e quintas, sábado. Quando a gente consegue ir, a gente faz na praia, que é aquele sol também maravilhoso, já que em Salvador tem sol. Quando a gente não consegue ir, atividade física na academia. Mas todo dia, sem folga, porque a gente sabe que é remédio. E aí, a partir disso, você teve uma virada de chave.
Atividade física, uma dieta bem sustentada, horário de sono. Você trouxe outra informação muito boa. Eu não sei se é fisiológico, eu não sei, eu acordo 6h30 todo dia. É fisiológico. Você treinou o seu organismo para isso. Quando a gente está numa condição positiva de saúde, a gente funciona como um reloginho mesmo. A gente dorme à noite e acorda de manhã. E se a gente dá espaço pra gente dormir bem à noite, porque a gente se alimentou durante o dia e fez atividade física, o sono é apaziguador, é reparador. Isso. E nesse processo que a gente trouxe inicialmente, que não é a questão do peso total, mas o que significa a percentagem. O ganho. No período de um ano, eu perdi aproximadamente 12 ou 14 quilos. 12 a 14 quilos. Sim. Então, eu saí ali dos 78, 79 para os 64. E isso me deu ânimo, extrema disposição, extremo ânimo. O meu estado também, assim, emocional mudou. Sim. Assim, né? Como você se sente. Claro. Então, a própria rotina a rotina veio até na rotina da alimentação, né? Sim, hoje você já se alimenta numa rotina mais ajustada. Com prazer. Sim. E totalmente com prazer, sem nenhuma restrição grave. Não há uma restrição. Sempre diz assim, olha, o que adianta é a constância. Sim. Quando você vai ao extremo demais, não dá certo. E eu costumo dizer isso em consultório. A gente até consegue, de uma forma reducionista, o indivíduo radicalizar por pouco tempo. Porque você precisa da constância. Hoje eu atendi uma paciente. Ela perdeu 18 quilos. E aí ela trouxe pra mim o seguinte: doutor Jader, eu já engordei 22. E eu não sei mais o que fazer. Eu fiz uso das medicações que levam à perda de peso, né? De ação central, as famosas canetas. Como é que você pode me ajudar nisso aí? Vou montar um plano de acompanhamento para você. Esse plano de acompanhamento visa o quê? Tirar você desse contexto de alimentação compulsiva. Ela chegou para mim se alimentando com muito açúcar, muito carboidrato, essa coisa toda. Você vai utilizar uma medicação para perda de peso? Sim, durante um período. Mas eu não vou voltar a engordar? Não, por quê? Porque nós vamos, ao invés de fazer uma dieta, nós vamos fazer um plano alimentar. E nesse plano alimentar não vai ser algo mais restritivo. Nós vamos entender quais são os alimentos que você sente prazer em se alimentar e a gente vai adequar o seu estilo de alimentação ao estilo necessário para o plano. Pessoal, existe um teste genético que avalia geneticamente quais são as competências que o seu organismo tem para poder absorver os nutrientes. E, além disso, de que forma o teste genético pode entregar para a gente se você tem disposição ou não para essa fome ansiosa, para essa fome hiperfágica, que é comer demais, ou a fome compulsiva. Então, vamos fazer esses exames, vamos construir esse plano alimentar, vamos nos conectar com um bom educador físico e a gente vai fazer a utilização de uma medicação durante um tempo para a gente perder o peso novamente e depois manter você magra. Porque eu também sou ex-obeso. E eu costumo dizer sempre, a gente não quer emagrecer. Mas, doutor, a gente não quer emagrecer. Emagrecer é um degrau terapêutico, é um degrau de tratamento. A gente quer se manter magro. Sim. Eu não quero emagrecer apenas. Emagrecer é um pedaço do caminho da perda. Eu quero, doutor, continuar vestindo 40, 38, para mulher, para o sexo feminino 36. Eu quero voltar a caber naquele vestido que eu me casei. Eu quero, de repente, voltar a vestir aquele biquíni e ir à praia. Então, eu não quero isso por um período. Eu quero para a vida toda. Isso aqui faz parte da vida toda. Exato. E aí a gente montou para ela um tratamento individualizado, fincado no processo da constância. Eu preciso trazer continuidade. Você tem um primeiro passo, que é a perda de peso. E o segundo passo é a manutenção dessa perda de peso. Essa manutenção, ela precisa coexistir com remédio por um período e depois sem remédio. Porque 70% das pessoas obesas voltam à reengorda se elas não tiverem estímulo para manutenção do corpo magro. A gente precisa de 1 mês para cada quilo que a gente perca, para que o nosso organismo entenda que aquele peso é o peso correto. Atual. Mas se a gente volta para o mesmo estilo alimentar,
100% de chance de ganho de peso, porque a gente vai estar num superávit calórico. Entendeu? E aí, vamos falar um pouquinho de sua rotina hoje em dia. Acorda, toma café. De vez em quando a gente se fala pro telefone, você tá mexendo na cumbuca do café. Aqui. Aí entra no processo de produção. Isso, aí eu tomo café mesmo ali parado na ideia de que agora eu vou iniciar. E o próprio... Eu me alimento com calma, né? Disse assim, você come com os olhos, assim. Então, verdade. Eu sinto, faço aquela refeição que às vezes atropela mesmo, assim. No dia a dia faz aquela correria. No momento que eu interrompo ali para fazer a atividade, vai a ideia da saúde, do meu bem-estar e também é um momento que eu consigo relaxar. É um momento seu, um momento seu. Mente. Aí você estava brincando aqui com a natação às 12, é um intervalo ali para minha mente. Sim. Que é assim, eu passo na frente do computador, os olhos doem, né? Você para ali, não consegue raciocinar. Quando eu volto, parece que tudo flui novamente, assim, o corpo já está relaxado, a mente está relaxada, assim, e talvez que eu levasse 4, 5 horas para fazer, ali, se eu não tivesse feito aquele relaxamento ali mental, levasse 10 horas. Refaz. Então, assim, eu mudei até o próprio... Não acordo, não vou trabalhar 3 horas da manhã mais, 4. Sim. Me repouso ali 10, 11 horas da noite. Tento fazer o ciclo certinho, assim, como é preconizado, né? Com orientação médica. Orientação médica mesmo, assim. Como a gente conversa muito, foi essencial ter um plano de acompanhamento, assim, para que eu conseguisse fazer essa alteração, assim, grande em minha vida. E o quão foi importante para mim, assim, eu digo como paciente, o quão importante você tá ali e você volta para ter uma reavaliação. E aí você vê suas medidas diminuírem, seu percentual de gordura diminuir, né? Suas roupas voltarem a caber. Assim, eu já vivi os dois processos. Quando eu tinha 18 anos, eu pesava 45 quilos. Então, eu já tive o processo de querer engordar. Eu digo a Ianzinho aqui sempre, viu? Ele vive também. Ian é o colega que dá o frescor da produção. Ian é quem faz isso tudo acontecer aqui de bastidor. Ian é o nosso Aldo. Então, ele vive nessa famigerada vontade. Eu quero ganhar um certo peso. Massa magra, né? Pai, não faça isso não. Continue, você tá bem, de forma corporal você tá ótimo. Mas eu entendo, né? E é importante, realmente como você se sente bem. Então, nesse período, eu não sei se eu já tinha comentado isso com você, eu fiz um acompanhamento médico também nesse período, durante 1 ano, 2, e foi excelente. Atingi o que eu queria. E aí, só não trabalhei isso, me desregrei e pronto, vai passando o tempo realmente e você não vai se percebendo. Quando eu me percebi novamente, falando, preciso fazer essa mudança, eu fiz com que isso se tornasse leve, dia a dia, né? Leve. Assim, eu não consigo sair, né? Assim, a única coisa é que quando vem assim de fora, assim, que eu nem me encho tanto os olhos, minha namorada que traz as guloseimas pra dentro de casa. Ela não vale, porque ela tá com a sua dieta fortemente. De vez em quando eu chego lá, tem chocolate da Lugano, aí complica tudo, pô. Esses dias eu fui com a Andressa lá em sua casa e ela, rapaz, que chocolate maravilhoso, não traga isso pra perto de mim, não, porque... Então eu despacho, assim, é porque ainda existe aquela vontade, existe o autocontrole. Claro. Existe a questão do autocontrole, que a gente trabalha muito, assim, como eu trouxe que você é uma inspiração, eu via o quanto a comida é prazerosa. Não é verdade? A comida é algo que lhe preenche. Mas assim, você consegue. Eu falei, pô, não é possível, como é que você consegue? Eu ficava impressionado. A gente sentava, a gente ia para um restaurante, tomava um chopp ali. Eu falei, velho, como é que você consegue não tomar um chopp? Como é que você come, não tá come satisfeito aqui? Aí realmente aquilo, eu falei, não é possível. Eu falei, controle mental. É o controle mental. É isso mesmo. Esses dias eu tava lá com a Andressa em casa, e aí ela adora Doritos. Eu confesso que eu nem sou muito fanático, não. Passei a gostar muito por causa dela. Mas assim, eu acredito que o Doritos seja, se não for top 2, o pior em matéria de caloria vazia.
mais do que fandangos, Cheetos. Doritos realmente é uma pedrada. Ela abriu 10 horas da noite de domingo. Segura aqui, por favor. Eu segurei. Ela tomou alguma coisa, voltou. E aquele cheiro, né, inunda o quarto e tudo mais. Mas, voltando à fala que eu tive, é uma palavra só. Decisão. É um ato decisório. Sim. Eu sempre digo isso a ela. Eu não posso proibir você, coibir você. Porque você lida bem com a alimentação. Eu não lido. Então, eu que tenho que me estruturar emocionalmente. Na verdade, me reestruturar emocionalmente. Então, a gente foi ao cinema há uns 30 dias. E aí, domingo, 9h20, Barão. Aquela foi emblemática. Eu quero comer alguma coisa, tudo bem. Onde é que ela foi? Torta, Priscila Diniz. 9h30 da noite. O filme era... Aliás, a gente sentou 9 e o filme era 9h30. Eu gosto de ir ao cinema sempre assim, porque a sala é mais vazia e tal. Sim. Quando ela sentou, que ela trouxe aquela torta delícia de morango. Você quer um pedaço? Não. Vou tomar um café. Como é? Vou tomar um café. Mas você não se sente incomodado? A mesma pergunta é sua. Você não se sente incomodado? Não. Eu não posso coibir quem eu amo de comer o que ela deseja, o que você deseja. Então, é muito mais importante pra mim, inclusive é um ato de vitória. Eu estar ali, não ceder. Você dizer o não ali. Não exato, vou, isso. E você conseguir socializar, tá com quem você ama, porque no fundo, isso é uma característica estoica. É um filósofo chamado Epicteto traz isso. E aí, você, quando se entrega pra um vício, você se entrega para um vício. Você é ou não é um indivíduo aprisionado? Sim. Você tem uma prisão. Aquele vício é uma prisão. O ato de você não ceder ao vício, as pessoas elas acham de maneira equivocada que você está preso quando você não cede. É o contrário. Eu posso, mas quem define sou eu. Sim. Sou eu que quero e defino para mim se eu vou ou não. Então, o seu poder mesmo. Então, o seu poder da decisão. É o poder da decisão. O meu trabalho é extremamente sedentário. Totalmente. Eu sempre questionei isso. Sentado no computador. Totalmente sedentário. Assim. Então, assim, eu não fico ali, eu não saio da inércia. Então, eu tento fazer esse movimento mesmo. Assim, né? E tem que conseguir. Para que... como trouxe? Para fluir. Para fluir, eu costumo dizer em consultório... O meu também é sedentário porque é sentado. O meu ainda tem um outro ponto que é um ponto muito importante. O paciente precisa que eu esteja bem. Eu não posso chegar mal. Eu gerencio emoções, eu cuido de alguém que está emocionalmente instável. Então eu não posso chegar lá borococho. Claro que eu tenho meu dia ruim, viu, gente? Eu sou ser humano. Eu não acordo sem vontade a ponto de não ir. Sim. Eu acordo, às vezes... Poxa, rapaz, eu já levantei. Porque aí é a hora que a gente é testado pela nossa mente. E eu costumo sempre trazer isso. Não é só a motivação, é a disciplina. A disciplina é a mãe da conquista. Nada vence a disciplina. Se tiver disciplina, vai chegar. Associada à paciência, claro, né? Porque o nosso percurso é um percurso árduo. Mas o ato alimentar, como é que você consegue não comer? Não é que seja fácil, mas eu não posso cercear quem tá perto de mim. Gente, é o seguinte, eu tô aqui, vocês não vão comer não, viu? Porque senão, não, é o contrário. Vamos lá, quer comer? Vamos junto. Bate a resenha, senta, dá risada. Você pode trazer melhor do que eu, mas disse, já li que um novo hábito é construído depois de 3 meses. É isso mesmo, isso mesmo. Consegue mudar seus hábitos. Se você conseguir fazer aquela constância dos 3 meses, aquilo se torna... E depois de 6 meses, quase 1 ano, 8 meses, se torna um ritual. Então, conectado ao hábito que geralmente 66 a 90 dias, 6 meses a 1 ano, um ritual. Então, o corpo sente falta. Se eu não fizer, eu sinto falta. No meu caso, eu ainda não me permiti não fazer. Todos os dias. 6 anos aí. Dia 17 faz 6 anos. Hoje a gente já foi. Amanhã a gente vai de novo. Hoje foi peito e costas e mais um cardiozinho. Amanhã vai ser... Amanhã é ombro e perna. Exatamente. E vamos levando. Para que a gente não pare. Porque tem pessoas que nos amam e precisam da nossa melhor versão. Isso é o principal. Quando eu atendo alguém e esse alguém me diz eu melhorei, eu também recebo essa
eu sou copartícipe dessa melhora, mas eu recebo essa energia de, poxa, agora eu tô pronto para o próximo. Porque eu tenho que estar bem para o próximo. E aí a coisa vai seguindo, porque cuidar de mente é algo desafiador, mas ao mesmo tempo muito recompensador. Sim. Porque o indivíduo que melhora traz aquela informação pra gente e aquilo nos reenergiza para dar sequência. Eu sempre tenho uma pergunta boa para fazer para vocês quando vocês estão aqui. Onde é que Aldo quer chegar? E aí? Tudo que eu quero, assim, para mim, nesse momento, é poder fazer as coisas com, assim, com tempo, com disposição, com vontade mesmo, assim. Aquilo, assim, é como você estava trazendo. Pô, naquela hora que você vai desistir ali de fazer. Vou na academia agora. Quando eu chego, pô, é prazeroso. Sim. Então, assim, é o que todo mundo tenta buscar, assim. Eu quero ter qualidade de vida mesmo, assim, né? Uma organização com o trabalho, né? Com a rotina. Com a rotina, assim. Eu quero poder viver isso. Sim, intensamente, intensamente. de maneira, intensamente, assim, de poder aproveitar mesmo o que meu trabalho me proporcionou. Sim. Às custas de muito esforço. Às custas de muito esforço, assim. Então, assim, eu já me esforcei bastante, assim. Agora talvez seja o momento da colheita. É verdade, com certeza, com certeza. Eu queria também lhe parabenizar pelo seu nível de vontade em fazer dar certo. Eu decidi fazer medicina e isso se conecta muito com o seu desejo de ser empresário, publicitário. E eu recebi os nãos da família lá atrás. E foi mais ou menos nessa fase. Eu vim para Salvador com 16. Eu me lembro bem da família dizer, não, você não vai para Salvador, você vai disputar com o pessoal do Anchieta. Anchieta, pessoal, é uma escola aqui famosíssima, muito competente em formar pessoas para a faculdade e sempre disputa as melhores faculdades, essa coisa toda. Não, eu vou tentar. Porque, poxa, não, eu sou jovem, mas se o seu familiar tá fazendo enfermagem, e eu acho enfermagem excelente, eu tenho um amigo e irmão enfermeiro, e enfermagem me trouxe até aqui. Eu costumo dizer isso sempre, a enfermagem é o coração assistencial do hospital. Sem um enfermeiro, sem enfermeira, sem a equipe de enfermagem, não existe saúde, não tem como ter saúde. O médico atende a pessoa 20, 30 minutos, e o enfermeiro com o técnico de enfermagem consolida o tratamento. Então, sem esse pessoal não existe. Mas eu quero fazer a parte médica da coisa. Não, mas deixa eu tentar. Que eu sei que eu acredito nisso. E vai muito ao encontro do que você falou. Poxa, eu não quero essa vida convencional, tradicional do trabalho, carteira assinada para mim. Porque o que eu tô vendo aqui é algo valioso. Eu vou conseguir, me dá essa chance. Isso. Eu assisti um vídeo ontem de um indivíduo, aquilo me marcou muito. O pai de Jim Carrey queria ser comediante. E com medo do fracasso, ele decidiu ser contador. E ele fracassou. Então, nem fracassou como comediante, porque não foi, nem fracassou como contador. Ou seja, não tomou a decisão que estava dentro de si, eu sei que é positivo, eu vou conseguir, e eu sei que isso aqui vai trazer bons frutos para participar dessa colheita ao fim. Então, eu me conecto muito com isso porque a gente teve que dizer vários nãos lá atrás, para que hoje a gente pudesse olhar para as nossas carreiras de uma forma vi e venci. Estamos vencendo todo dia. Tem muita coisa ainda para vencer, claro, mas a coisa toda tá num caminho muito positivo. E essa sua obstinação em querer fazer com que dê certo, eu sempre te disse isso, é muito difícil. Geralmente o adulto jovem, quando tem uma vantagem econômica, não vai ter a estrutura mental, emocional de vou segurar a minha onda aqui para eu poder ter uma vida amena, tranquila, confortável. Toda vez que você renuncia a algo, é uma oportunidade a mais ali que você... E essa preferência temporal, a gente chama isso na medicina de preferência temporal. Eu não vou consumir aqui agora, eu vou planejar para o futuro. Isso é sinal de inteligência, sem dúvidas, mas é sinal de maturidade. Então, a gente precisou amadurecer cedo para isso aí. Então,
queria lhe agradecer, né? Eu que agradeço de estar aqui presente. Que isso. Compartilhando aqui um pouco dessa Muito obrigado. história. Vamos em frente e vem muito por aí, com certeza. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Tamo junto. Vamos nessa. Vamos lá. Então, gente, eu queria agradecer, dizer para vocês que hoje foi um momento mais emocionante do que médico, diria eu. A gente tá tendo um momento muito prazeroso de falar das nossas vidas pessoais e profissionais também. Continua seguindo a gente aí, Mente Aberta, Dr. Jader Ferraz. Dr. Jader Ferraz no Instagram. E logo mais a gente tem mais convidado para a gente falar de saúde, porque o interesse nosso é sempre de trazer boas informações da maneira mais sólida possível para que mais pessoas se conectem conosco. Um abraço. Vamos em frente, sigamos. Valeu, meu irmão. Valeu.